Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam A Magia do Lixo, por Joca. Achados pelo caminho se transformam em produções artísticas. Oi, eu sou a Joca e esse é mais um vídeo da série A Magia do Lixo. Esse vídeo vai ser sobre essa peça aqui, que se chama Quintal de Vó. Nesse vídeo a gente vai saber um pouco mais sobre os processos dessa peça e também sobre o processo criativo. Bom, essa peça aqui é a segunda vez que eu faço alterações nela, de mudar a estética. Uma peça que eu encontrei quando era criança, numa rua que o meu avô morava. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu devia ter em torno de 7 a 8 anos. Enfim, foi antes de eu me mudar. E eu trouxe outra casa quando eu me mudei, e aí a partir daí eu fiz uma técnica de colagem que era bem popular, né, de usar jornal, cola branca e água, e a partir daí recorte de revista, e a partir daí eu montei a primeira vez que eu fiz essa alteração nessa banqueta, que é tudo de madeira, mas recentemente eu desfiz, tirei toda essa parte de papel, enfim, de colagens, e agora fiz a segunda alteração, a segunda intervenção, na verdade, que foi bem mais rica em questão de técnica, de pintura, de cores. Enfim, o processo foi bem interessante. Falando um pouco do material, né, além da base ser essa de madeira, que eu disse que encontrei na infância, temos também esses tijolinhos aqui, que seriam jogados também no lixo. Na verdade eles foram, né? Mas eu recuperei, que são de cerâmica mesmo. E esses aqui são azulejos antigos, azuis, bem clarinhos, que alguns já estavam quebrados e por isso também fiz essa colagem de caquinhos. Mas esses aqui foram inteiros e continuaram inteiros, esses com florzinhas que são bem clássicos também. A maioria das casas, principalmente periféricas, tem esse tipo de estética até hoje, muitas delas. E a ideia foi trazer também a paleta de cor, esse resgate afetivo, estético. E sobre as tintas, as cores, todas essas, né? Tanto esse mais rosado, mais salmão, quanto o verde do interior foram desenvolvidos por mim, porque eu não tinha encontrado uma cor que representasse tanto essa coisa do quintal de vó. E também preferi manter a estrutura da madeira. Eu não dei muito acabamento, não. Dei mais uma lixinha, porque é isso, né? Muro de vó geralmente tem esses grânulos, tem essa textura assim. A casa da minha avó, por exemplo, ela tem essas texturas até hoje, então eu preferi preservar. Já o interior foi com esse tom de verde, que é um pouco mais puxado para o pistache, mas o outro lado, o interior, esse interior eu preferi manter. Achei que é uma boa forma de homenagear a Joca do passado. E todo esse processo foi feito manualmente, tanto os caquinhos, que foram colados um a um, fixados com argamassa, como vocês podem ver no vídeo do processo, quanto a pintura, além da tinta ser toda misturada até achar o tom que eu estava buscando. Também foi todo um processo manual mesmo, de experimentação e de teste. Tem até um momento do vídeo que eu mostro de outras cores que eu estava testando e nenhuma delas eu usei. Foi, se eu não me engano, um mais roxo, um azul e um amarelo, acho que é algo do tipo. E inicialmente eu tinha testado um tom de amarelo, quase dessa blusa, acredito, mais pro pastel.
mas eu preferi esse rosado, que inclusive era a cor da casa da minha avó. Ela mudou recentemente para outro tom, mas era esse. Então aí por coincidência ficou o mesmo tom da blusa do meu pai também, que foi usada na outra peça que também fez parte da série. Então foi uma boa coincidência. Gostei bastante e foi um processo bem gostoso fazer essa peça, trabalhoso também, porque eu vou dizer um pouco mais no vídeo, mas a argamassa inicialmente de bisnaga deu uma atrasada no processo, porque ela tem uma fixação bem grande assim na cerâmica. Então para retirar foi meio duro. Algumas até ficaram um pouquinho, mas depois com mais tempo eu vou tirar. Mas assim, nada que esteticamente atrapalhe. Acho que fica com essa cara de casa também, então não é uma preocupação estética, mas é um aviso, né? Porque o pó ele sai com mais facilidade também. Acho que demais é isso. Podem mandar dúvidas também, comentários aqui, que eu vou responder o mais breve possível, vai ser uma boa conversa. E é isso, foi muito gostoso fazer. Eu queria muito trazer não só essa paleta afetiva, mas realmente uma peça que batesse o olho e remetesse esse afeto, essa infância que até hoje está muito presente nas casas periféricas, das pessoas que eu mostrei a peça. Falaram, cara, amiga, tem muito parecido com a casa da minha avó, nossa, me lembrou a infância. Então, era realmente esse sentimento que eu queria trazer enquanto eu estava construindo essa peça. Então, me diz aí também nos comentários o que você achou, se curtiu, o que você achou da paleta, enfim, dos processos. A gente se vê nas criações. Tchau, tchau. Essa é a mesinha com a sua primeira intervenção aí, com colagem de revistas, por fora algumas colagens, alguns recortes mais coloridos e no interior recorte de jornal. Já estava com bastante desgaste, então principalmente nas extremidades, assim, então eu retirei tudo e lixei bastante para tirar os resquícios de cola e revista. Então aí eu começo o vídeo usando uma cortina do tipo blackout. Ela já estava rasgada, então eu tirei a parte mais clara e fina e deixei a parte plástica na base. Só com uma tesoura eu já consegui fazer essa alteração e assim eu consigo proteger o chão. Eu indico bastante essa proteção do chão, mas que ela seja grande para evitar tropeços, enfim, acidentes. Porque se você fizer uma área muito pequena, é capaz que você esqueça que esteja pisando em cima dela, enfim. Ao se movimentar enquanto estiver produzindo, escorregar, enfim. Então, sempre fazer com uma superfície maior, talvez algum plástico, uma embalagem que venha em alguma encomenda, enfim. Tem papelão, os jornais são algumas alternativas que são boas para isso. No caso, eu vou reaproveitar essa base, então eu reservei em outro lugar. E a base plástica ficou aí bem grande, agora tá meio amassadinha, mas é só esticar e dá pra reaproveitar várias vezes. Dá pra varrer por cima, lavar e durar bastante tempo. A colagem anterior já tinha sido retirada, então só tinha alguns pedaços bem pequenos de papel. Aqui eu tô passando um pano seco mesmo, só para tirar a poeira superficial, alguma sujeira. E depois eu passo a lixa mais grossa para tirar uns pedaços maiores, algum tipo enfim, de sujidade que esteja grudada. Em algumas áreas com essa tinta antiga, eu passo essa espátula só para tirar a parte que está levantada e depois passo uma lixa por cima.
Esse é o saco com as cerâmicas que foram reaproveitadas. Aqui pelo vídeo dá pra ver que elas estavam bem sujas de poeira mesmo e com algum resquício da massa também. Esses nunca foram usados, esses azulejos antigos, então também foi mais fácil de higienizar também. E em seguida eu quebrei com a ajuda de uma espátula e um martelo. Eu sei que não é a forma mais profissional, mas eu procurei usar no projeto as ferramentas e materiais que eu já tinha em casa. Então eu utilizei eles e funcionou super. Dá pra ver que os pedaços ficaram bem cortados, ficaram com pouca rebarba. Todos os modelos, tanto de cerâmica mais terracota, quanto esses que tem esse laminado, né, mais brilhoso, ficaram bem cortados, então foi tranquilo. Aqui eu mostro mais de perto, no ângulo de cima, os cortes. No vídeo dá pra ver que eu tô usando óculos de proteção enquanto eu quebro as cerâmicas. Eu indico fortemente que vocês também usem. Eu também tô de calça e descalça. Não recomendo que faça um trabalho assim de chinelo ou de qualquer outro material que não dê segurança. Aqui eu já tô fazendo um ensaio de como é que vai ficar e aqui como ficou posicionado antes de começar a colagem. Porque antes de aplicar a argamassa, a gente faz a colagem com cola branca mesmo. Pode usar tanto a cola branca escolar quanto a cola branca mais profissional mesmo. E aqui eu fiz uma gambiarrinha de jornal, porque tinha um pedaço lascado. Então, para ficar o menos desnivelado possível, embora algumas partes não estejam muito niveladas, não. E aqui eu mostro duas opções de rejunte, esse em bisnaga e o outro em pó. Confesso que o em bisnaga aderiu muito nas cerâmicas, ele estava muito grosso e também estava vencido, enfim. E aí foi meio caótico para limpar e para passar entre os caquinhos, porque rejuntes retos, né, quando você vai fazer o rejunte reto, é muito mais simples do que com espaços curtos, né, curva. Então, para dar um efeito mais homogêneo, é interessante fazer com o de pó. Eu senti essa facilidade. Aqui eu tô cortando uma embalagem de amaciante que eu usei como base para fazer a mistura da argamassa em pó. E aí a ideia é que fique uma pasta não muito fluida e não muito dura, mais ou menos nessa consistência aqui, sabe, de pasta de amendoim. Ela é a mais indicada. E aí você aplica aos poucos, pode ser com a ajuda de uma colher plástica. E aqui eu apliquei com o clássico pedaço de chinelo cortado. Depois é só passar uma esponja úmida que vai saindo também aos pouquinhos. Eu pintei de roxo, laranja e branco para ter uma noção das cores que eu ia fazer nessa área, mas não usei nenhuma das três. Inicialmente eu pintei nesse tom de amarelo para testar, mas ainda não estava satisfeita, então eu fiz essa mistura nesse tom mais rosado, meio puxado pro salmão, e foi a minha escolha mais acertada mesmo. Aí eu tô aplicando a segunda camada, porque a primeira não tinha sido suficiente e eu já imaginei que precisaria mesmo. Eu gostei de deixar essa parte amarela aparente, acho que dá uma cara de segunda pintura, que é bem cara de quintal de vó. Aqui tá a finalização do primeiro dia, antes de eu passar a segunda camada de tinta. E já tava ficando bem legal também. A argamassa já tinha secado por completo. Então eu fiz a mistura para a segunda camada de verde. E é um verde pistache, um pouquinho puxado para o pastel. Então eu adicionei um pouquinho de branco para conseguir encontrar o tom que eu estava buscando. E aí no momento da aplicação, vocês vão perceber que a base está um pouco escura, porque isso tinha sido de um dia para o outro. Então quando a tinta secou, ela escureceu. Então a base eu fiz um pouco mais clara nessa intenção mesmo, de ficar mais igual quando secasse.
Essa sou eu mostrando bem de pertinho a tinta pra vocês. Estou usando um pincel bem pequeno em comparação à peça, mas era o que eu tinha em mãos. Eu realmente comprei o mínimo de coisas possíveis. Para essa peça, a única coisa que eu comprei foi argamassa em pó, porque a de bisnaga acabou no meio do caminho. E aí foi meu único investimento para produzir essa peça. Produzir essa peça foi muito bom mesmo, porque eu gosto muito de produzir peças com muitos processos. E essa teve a textura, os caquinhos, as tintas e tudo isso, além de muito trabalhoso, também foi muito proveitoso. A parte estética também me trouxe muitas boas recordações e foi meio que um abraço artístico. Então eu fiquei muito feliz mesmo com o resultado final, esteticamente falando, e com o processo. Eu consegui em vários dias estar em contato com essa peça e o resultado final, que foi esse do vídeo, me agradou muito. Aqui ainda não tá 100% seca, então ainda tá com algumas alterações na cor, mas fiquei muito satisfeita. Muito obrigada pela atenção e até mais. Beijoca!